Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. Jair Bolsonaro se reúne com representantes de partidos políticos e pede pressa para aprovação da reforma da Previdência. Começou hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A meta é imunizar 58 milhões de pessoas. E você vai ver também. Ministério Público Federal de Brasília reforça 2 denúncias contra ex-presidente Michel Temer por obstrução de justiça e organização criminosa. Ex-presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, é preso em investigação sobre lavagem de dinheiro envolvendo a Odebrecht. Juíza mantém presos 9 dos 10 militares acusados de fuzilar o carro do músico Evaldo dos Santos Rosa. O corpo dele foi enterrado hoje. Agências espaciais revelam primeira imagem de um buraco negro. Essas e outras notícias você vê em instantes no Rede TV News. O presidente Jair Bolsonaro participa de um jantar esta noite com embaixadores de países árabes. Quem acompanha tudo de perto é a repórter Renata Teodoro, direto de Brasília. Boa noite, Renata. Qual é o objetivo do governo? Olá, Boris. Boa noite para você, para a Amanda, para todo mundo que está acompanhando a gente. Boris, o presidente Jair Bolsonaro ele vai chegar aqui na Confederação da Agricultura e da Pecuária do Brasil dentro de alguns instantes, né? E a intenção dele, ao marcar presença aqui nesse jantar, é mostrar aos países árabes como eles são importantes para o Brasil, né? Nos últimos tempos, aí, os árabes eles têm demonstrado certo descontentamento com o Brasil, em especial depois da visita de Jair Bolsonaro, quando ele ao Israel, quando ele disse, então, anunciou que criaria um escritório de negócios em Jerusalém. E durante toda a campanha também do presidente Jair Bolsonaro, ele disse que iria transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Esse deve ser um dos principais pontos discutidos aqui no jantar de hoje, que é organizado pela CNA. E, de acordo com a entidade, o objetivo é exatamente promover e fortalecer os laços comerciais do agronegócio brasileiro com os países árabes, que juntos representam o 3º maior parceiro comercial do Brasil. Além do presidente Jair Bolsonaro, também estiveram presentes os ministros das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Renata Teodoro, ao vivo de Brasília, para o Rede TV News. Olha, a aproximação do governo brasileiro com Israel, claro, desagradou os países árabes. Bolsonaro acabou recuando da ideia de transferir a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém, ante a perspectiva de prejuízo para as exportações brasileiras, principalmente o comércio de carne bovina e de frango. A mudança da embaixada, e que se transformou em escritório, decorre especialmente de uma pressão de setores evangélicos para os quais o restabelecimento do Israel bíblico, a volta dos judeus, etc., é um sinal para a volta de Cristo. E também é uma promessa de campanha de Bolsonaro. Governistas tentam acelerar a votação do relatório favorável à reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Após a sessão de ontem de mais de 6 horas na CCJ para a leitura do parecer favorável à reforma da Previdência, hoje os governistas iniciaram um trabalho para tentar encurtar as discussões previstas para a semana que vem. Foi feito, inclusive, um acordo para que o tempo de fala dos integrantes do colegiado seja diminuído de 15 para 10 minutos e dos não-membros de 10 para 5. Ainda assim, se todos falarem, a reunião duraria mais de 27 horas. Para os governistas, o encurtamento
adiamento da discussão é importante porque eles querem votar o relatório na terça-feira que vem. O temor deles é que na quarta a Câmara fique esvaziada, já que é véspera de feriado e a votação fique só para outra semana. Por isso ficou em suspenso a possibilidade de não haver um requerimento de encerramento de discussão, item que para a oposição é fundamental para que o acordo dê certo. Se o governo acha que com a intransigência vai conseguir fazer com que a admissibilidade seja votada mais rapidamente, pode criar dificuldades para a própria admissibilidade. A discussão está programada para começar na segunda-feira e o relator acredita na possibilidade de votação na terça. Nós acreditamos que é perfeitamente viável. No mais tardar, no dia 17 de abril, certamente a reforma estará votada na Comissão de Constituição e Justiça. O presidente da comissão também é favorável à antecipação, mas espera que o martelo seja batido entre oposição e governo. Eu aguardo hoje essa reunião entre esses líderes para que eu possa estipular se a votação será na terça ou na quarta-feira. Além de lidar com o receio de ver a votação na CCJ ficar para depois da Páscoa, os líderes do governo já têm que monitorar outra movimentação. Nos bastidores, integrantes do Centrão avaliam a possibilidade de pedir a inclusão de outros itens na pauta, o que poderia adiar a votação. A estratégia é uma forma de pressionar o governo a ceder nas negociações. Muitos desses integrantes, inclusive, já estiveram com o presidente Jair Bolsonaro para tratar da reforma. Hoje, Bolsonaro recebeu representantes do Novo, Podemos, Avante, PSC e do próprio partido, o PSL. A legenda foi a única que fechou questão sobre a reforma. Fechar questão é uma coisa meramente assim, meramente assim de concepção. O PSL, por exemplo, como eu acabei de falar, fechou questão por uma questão meramente de simbolismo. Desde a semana passada, Bolsonaro já recebeu parlamentares de 13 partidos, que representam um total de 337 deputados. A maioria apoia a reforma, mas quer mudanças no texto. Já assinamos um documento já no Colégio de Líderes, retirar o BBC, os rurais e as futuras reformas continuar na Constituição brasileira, através de PEC. Hoje, o Senado também começou a se envolver na discussão. Criou uma comissão especial para acompanhar os trabalhos na Câmara e já ouviu o secretário da Previdência, Rogério Marinho. Abraham Weintraub anunciou hoje novos secretários para a pasta, um dia após assumir o Ministério da Educação. Uma das principais mudanças ocorre na Secretaria Executiva. O economista Antônio Paulo Vogel de Medeiros assume o segundo cargo mais importante do Ministério da Educação. Ele vai substituir o tenente-brigadeiro Ricardo Machado Vieira, que estava no posto há pouco mais de 10 dias. Medeiros é o quinto nome indicado ao cargo desde o começo do governo. Outros 5 secretários também foram anunciados hoje. As trocas foram justificadas pela carta branca que o presidente Jair Bolsonaro deu ao ministro Abraham Weintraub durante a posse. Weintraub é a aposta do presidente para acabar com a crise instalada no MEC durante a gestão de Ricardo Vélez. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, do PSL, mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro, negou as denúncias de que teria usado candidatas laranjas nas eleições do ano passado para desviar recursos públicos. Na época, ele era o presidente da legenda em Minas Gerais. Durante a audiência no Senado, Álvaro Antônio se disse tranquilo ao comentar o caso. Esse inquérito ele vai ser a melhor oportunidade que eu terei de provar que eu não tenho absolutamente nenhum problema ou nenhum procedimento inadequado à frente do partido em Minas. O Senado aprovou um projeto de lei que permite que autoridades policiais apliquem medidas protetivas a mulheres vítimas de violência doméstica. Assim, delegados e policiais vão poder afastar o agressor da vítima nos casos em que não houver juiz no município. O objetivo é evitar que a demora da justiça possa possibilitar novas agressões. O texto agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, anunciou a saída de Sérgio Amaral da Embaixada do Brasil em Washington, nos Estados Unidos. Segundo Araújo, a saída ocorre a pedido de Amaral, que ocupava o posto desde 2016. O ministro ainda elogiou o trabalho do diplomata. O pedido dele mesmo para questões de família no Brasil, ele já fez um trabalho excepcional realmente nos Estados Unidos, na preparação da visita. O sucesso da visita aos Estados Unidos deve muito ao embaixador Sérgio Amaral.
Apesar do discurso, a mudança era esperada. O presidente Jair Bolsonaro já havia anunciado que iria trocar vários embaixadores por diplomatas mais alinhados ao governo. O nome do substituto de Sérgio Amaral, que atua no Itamaraty há quase 50 anos, ainda está em análise. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, completa hoje 100 dias à frente do governo. Hoje, ele fez um balanço deste começo de mandato. O balanço do trimestre foi anunciado hoje de manhã na presença da imprensa, de secretários de governo e do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB. Foram divulgadas as ações realizadas em diversas áreas, como cultura, segurança, educação e economia. Na segurança, o governador falou sobre medidas como ações para combater a violência contra a mulher, criação dos batalhões especiais da Polícia Militar, conhecidos como BAEPs. Dória falou também sobre medidas polêmicas, como o contingenciamento de verbas na cultura. Com a repercussão negativa envolvendo principalmente o projeto Guri, que atende mais de 64 mil jovens de baixa renda, o governo voltou atrás e conseguiu manter os investimentos. Nós estabelecemos aqui que a cultura não terá nenhum corte, nem o projeto Guri, nem nenhum outro projeto da cultura no estado de São Paulo até o final deste ano, e continuamente vamos apoiar a cultura. Um dos temas fortes de campanha e também muito falado durante os 100 dias de governo foi a segurança pública. Em São Paulo, segundo o próprio governo, uma das maiores ações foi a transferência de líderes da facção criminosa PCC para outros estados. Colocamos em presídios federais os 22 líderes do PCC, saíram de São Paulo e não aconteceu nada. Procurando fazer uma relação equilibrada, sem oposição a Bolsonaro, o governador Dória age como provável candidato ao Planalto. Inclusive, faz avançar seus tentáculos políticos dentro do seu partido. Ele quer dominar o partido, que é o PSDB. A inflação oficial do mês de março acelerou para 0,75%. O índice é o maior para o mês desde 2015. Tá difícil encher o carrinho da feira. A alta no preço dos alimentos está pesando mais no bolso este mês. Vai comprando menos e comprando mais barato, que o dinheiro dá. Seu Francisco veio comprar tomate, mas... Não vou levar, não. Por quê? Não vou levar, o preço está muito alto. E foi justamente o preço dos alimentos que mais pressionou a inflação do último mês, segundo o IBGE. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, ficou em 0,75% no mês de março, acima do 0,43% de fevereiro. Com esse resultado, o índice acumulado em 12 meses ficou acima da meta central de inflação do governo para este ano. Os principais vilões da alimentação foram o tomate, que teve alta de quase 32%, a batata inglesa, com aumento de 21%, feijão carioca, que aumentou quase 13%, e frutas em geral, que ficaram 4% mais caras. O Eliano diz que está pagando quase o dobro do valor das batatas com o fornecedor e teve de repassar o preço para os clientes. O freguês chega aqui e acha muito caro, até se assusta, né? Aí, essa batata subiu bastante, o que está acontecendo? A gente fala que é devido à chuva que está estragando a mercadoria, né? Além dos alimentos, o setor de transporte foi outro grande responsável pela aceleração do IPCA em março. Para se ter ideia, esses dois grupos somados representaram 80% do índice do mês. Tá um absurdo, meu. Desse jeito não vai dar para trabalhar, não. Segundo este economista, a união de dois fatores negativos afetaram a inflação. Nós tivemos dois impactos importantes agora. Além da sazonalidade, que rompeu o problema das chuvas, que foram excessivas, nós tivemos o dólar também em alta nesse período, ele subiu 5% só no mês passado. E essa alta no dólar afetou uma parte das culturas, por exemplo, de commodities como soja e outros alimentos, mas também afetou o preço de combustíveis e afetou o preço de fretes. Então, mandar plantar batatas virou elogio. Começou hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A meta do governo federal é imunizar 58 milhões de pessoas em todo o país até o dia 31 de maio. Em São Paulo, esse posto de saúde começou o primeiro dia de campanha sem filas.
Bom para Camila, que levou os filhos de 2 e 4 anos para tomar várias vacinas, inclusive a da gripe. Vale a pena, porque é bom que eles ficam sempre bem, né? Não fica doente, melhor, né? A Thaisa está no 9º mês de gravidez e também se vacinou. Tem que aproveitar, né? Aí eu já estava preocupada com a idade gestacional do neném, mas aí a doutora falou, não, quando começar a campanha você já pode ir lá e tomar. Nesta primeira fase da campanha serão priorizadas gestantes, crianças de 6 meses a 5 anos e mulheres com até 45 dias após o parto. A partir do dia 22 de abril, o restante do público-alvo poderá receber a dose. Para se vacinar, basta trazer um documento de identificação, a carteirinha de vacinação e a carteira do SUS. Só no estado de São Paulo, a expectativa é vacinar mais de 13 milhões de pessoas. No Brasil, serão distribuídos mais de 63 milhões de doses da vacina. A meta do governo é atingir 90% do público-alvo. Em Porto Alegre, o ministro da Saúde participou do lançamento da campanha. A gente vai garantir um inverno para aqueles que necessitam, imunes dos principais vírus que circulam no nosso país e evitar que aquela gripe transforme em pneumonia e transforme em tristeza e óbito. Neste ano, até 23 de março, foram registrados 255 casos de influenza em todo o país, com 55 mortes. O estado do Amazonas é o que apresenta a maior circulação do vírus, com 118 casos e 33 mortes. A vacina imuniza contra 3 subtipos de vírus da gripe, H1N1, H3N2 e influenza B. Mas outros cuidados com a saúde também são importantes para evitar a doença. É sempre lavar as mãos, cobrir a tosse e quando se espirra, né, para não eliminar o vírus no meio ambiente. Tome a vacina e leve suas crianças para vacinar. Essa história de que vacina prejudica a saúde é uma tremenda mentira. Ao contrário, as vacinas salvam vidas. A partir de hoje, as companhias aéreas vão aumentar a fiscalização das medidas das bagagens de mão. A ação educativa começou em 4 aeroportos do país, mas vai se estender por todo o Brasil nas próximas semanas. Francisco viaja muito pelo Brasil. Para economizar e não pagar taxa de despacho, sempre embarcou com essa mala como bagagem de mão. Mas como ela foge dos padrões, dessa vez, sabendo da fiscalização, Francisco preferiu não arriscar. Eu ultrapassava 13 quilos, 14, mas não dá para você perceber, entendeu? Não dava 10 quilos. Ultrapassava, sim, mas eu embarcava com ela, como todo mundo faz, né? A Associação Brasileira de Empresas Aéreas, a ABAR, anunciou que a fiscalização mais rigorosa vai ser adotada em 15 aeroportos por etapa. A bagagem de mão deve seguir essas normas aqui estabelecidas pela Associação Internacional de Transporte Aéreo. São 55 centímetros de altura, 35 centímetros de largura e 25 de profundidade. Acima disso, é preciso despachar e pagar uma taxa que varia entre R$ 60 a R$ 220. Eu acho um absurdo isso, que a gente já está pagando uma passagem que é muito cara e tem que pagar uma taxa a mais para despachar, então inclui mais quilos para as despachadas. Mas calma, Raquel. Pelas próximas semanas, a campanha é apenas educativa. A ação começa pelos terminais Juscelino Kubitschek, Afonso Pena, Viracopos e Aloysio Alves. Depois será a vez dos aeroportos de Confins, Pinto Martins, Guararapes, Luiz Eduardo Magalhães e Valdecans Júlio César Ribeiro. E, por último, os terminais de Santa Genoveva, Salgado Filho, Congonhas e Guarulhos, Galeão e Santos Dumont. A fiscalização com maior rigor vai evitar um problema que estava sendo frequente: a falta de espaço para as bagagens na cabine. De acordo com a ABAR, o objetivo é agilizar o fluxo de passageiros e evitar atrasos. Logo, logo eles vão cobrar para usar o banheiro do avião. Adélio Bispo de Oliveira, o homem que esfaqueou Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral, pode ter a pena reduzida por causa de transtornos mentais. A conclusão do Ministério Público já foi enviada à Justiça.
Desde a facada em Jair Bolsonaro no dia 6 de setembro do ano passado, Adélio Bispo de Oliveira foi submetido a diversas avaliações psiquiátricas. Um dos exames, feito por um profissional contratado pela defesa, apontou transtorno delirante grave. Outros 2 laudos, emitidos a pedido da Justiça, também indicaram problemas mentais. A conclusão do procurador do caso foi enviada à Justiça 7 meses após o crime. Para o Ministério Público Federal, os transtornos mentais apontados nos laudos tornam Adélio Bispo semi-inimputável. Isso significa que o autor da facada pode responder criminalmente pelo atentado, mas com redução de pena. Os advogados de Adélio não concordam. Defendem que ele deve ser considerado inimputável. Adélio está doente. Adélio é um doente. Adélio precisa de tratamento. Quem vai garantir de que Adélio solto não venha novamente a perpetrar, engendrar uma nova ação contra o seu desafeto. A decisão caberá ao juiz Bruno Savino, da Justiça Federal de Juiz de Fora. Adélio responde criminalmente com base na Lei de Segurança Nacional e pode pegar até 20 anos de prisão. Pena que seria reduzida a pedido do Ministério Público. Mas, se prevalecer a tese da defesa, o agressor deixaria a prisão para ser internado em um hospital de custódia com acompanhamento psiquiátrico. Em nota, o advogado Antônio Sérgio de Moraes Pitombo, que defende Bolsonaro, disse que não vai comentar o caso para não adiantar as estratégias jurídicas e processuais adotadas. O presidente também não falou sobre a decisão do Ministério Público, apenas compartilhou a informação nas redes sociais. Fica no ar a pergunta: será que o atentado contra Bolsonaro foi suficientemente investigado? Será que esse esfaqueador, que agora dizem que não regula, agiu mesmo sozinho? Ou tem alguém ou algum grupo por trás disso? O Ministério Público Federal de Brasília reforçou 2 denúncias contra o ex-presidente Michel Temer por obstrução de justiça e organização criminosa. Temer havia sido denunciado pelos mesmos crimes em 2017, quando ainda era presidente da República. Como tinha foro privilegiado, as investigações foram suspensas. Após a saída dele do Planalto, o caso foi remetido à primeira instância. Hoje, a Justiça de Brasília voltou a acusar Michel Temer de ser o chefe do chamado quadrilhão do MDB. Segundo a denúncia, o grupo foi criado para cometer crimes contra órgãos e empresas públicas. Quase 600 milhões de reais teriam sido pagos em propinas a Temer e a outros políticos do partido. Além disso, a Justiça quer que o ex-presidente se torne réu por suposta obstrução de justiça. A acusação tem como base uma das gravações feitas pelo empresário Joesley Batista. No diálogo, o MDBista fala que tem que manter isso, viu? Para o Ministério Público, a fala comprovaria que Michel Temer incentivava o pagamento de propina para manter o silêncio do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Em nota, a defesa de Michel Temer afirmou que nenhuma dessas acusações tem fundamento em provas e se ampara apenas nas palavras de delatores. Disse ainda que o ex-presidente nunca integrou, muito menos liderou organização criminosa, nem agiu para embaraçar investigação, qualquer que fosse. A Força-Tarefa da Lava Jato pediu aumento da pena do ex-presidente Lula no processo do sítio de Atibaia. O petista foi condenado a mais de 12 anos de prisão em fevereiro pela juíza substituta Gabriela Hart, da 13ª Vara Federal do Paraná. A sentença traz condenação por 3 crimes de corrupção e 2 de lavagem de dinheiro. Mas a Lava Jato pede uma pena maior por considerar que foram 8 crimes de corrupção e outros 45 de lavagem de dinheiro. O ex-presidente teria recebido propina das empreiteiras OAS, Odebrecht e do Grupo Chaim, em forma de reformas do sítio e que fica no interior de São Paulo. A apelação deverá ser apreciada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em breve. Em nota, a defesa de Lula diz que a Lava Jato deixa de zelar pela legalidade ao ignorar que Lula foi condenado por reformas realizadas em um sítio que comprovadamente não é dele.
O Ministério Público Federal apontou repasses de 13 milhões de reais da construtora Odebrecht para o ex-ministro petista José Dirceu. Segundo o relatório, os repasses da empreiteira foram feitos em diversos pagamentos entre 2008 e 2012 ao codinome Guerrilheiro, atribuído a José Dirceu. O documento foi juntado a uma investigação sobre o ex-ministro e o filho dele, deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná, em março deste ano. No início, o inquérito apurava o recebimento de R$500 mil da Odebrecht a Zeca Dirceu, a pedido do pai. Mas agora a investigação também analisa repasses que seriam ao próprio ex-ministro. Ainda segundo o relatório do Ministério Público, as evidências dos pagamentos foram encontradas nos sistemas de informática usados pela construtora para contabilizar propinas. O caso tramita na Justiça Eleitoral do Paraná. José Dirceu, um dos que de dentro do governo tentaram viabilizar uma candidatura para suceder Lula, vai se complicando cada vez mais. Ficou mal também com alguns setores petistas, cuja ética torta admite o furto para servir aos interesses do partido, mas não para os seus próprios interesses. O ex-presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, foi preso hoje num caso de corrupção envolvendo a construtora Odebrecht. Kuczynski foi detido em casa pela manhã por determinação da justiça peruana. O ex-presidente é investigado por recebimento de propina em troca de facilitação de 2 concessões de obras à construtora brasileira. 10 anos atrás, quando prestava consultoria ao governo federal do país. A ordem de prisão é preventiva por 10 dias. O ex-presidente chamou a decisão da justiça de ridícula e sua defesa declarou que a medida é arbitrária e entrará com recurso. Pablo Kuczynski renunciou à presidência no ano passado por causa do escândalo de corrupção com a Odebrecht. Em acordo com o Departamento de Justiça americano, a construtora admitiu que gastou quase $800 milhões em propina na América Latina. O ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, e o vice dele, Francisco Dornelles, estão inelegíveis até 2022. A decisão é do Tribunal Superior Eleitoral, que determinou por 4-3 que os dois cometeram abuso de poder econômico nas eleições de 2014. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, aceita pela Corte, Pezão e Dornelles teriam beneficiado ilegalmente, com reajustes, servidores diretos e indiretos durante o período eleitoral. Ainda cabe recurso no próprio TSE e também ao Supremo Tribunal Federal. O ex-governador está preso desde novembro do ano passado e é réu na Operação Lava Jato, acusado de integrar esquema de corrupção liderado pelo também ex-governador Sérgio Cabral, de quem Pezão foi secretário e vice. Mais de 40 horas depois, a cidade do Rio de Janeiro continua em estágio de crise. O repórter Tony Vendramini tem as informações ao vivo. Boa noite, Tony. Oi, Boris. Oi, Amanda. Boa noite. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Nesse momento, volta a chover aqui no Rio de Janeiro, apesar de ser uma chuva fraca. O estágio de crise continua porque muitas áreas ainda estão alagadas. Os bairros da Zona Oeste são os mais atingidos, mas as regiões de encostas também requerem bastante atenção e monitoramento, porque o solo ainda está muito encharcado e há riscos de deslizamentos. 16 vias continuam interditadas, incluindo a Avenida Niemeyer e alguns pontos da Lagoa Rodrigo de Freitas. Depois de todo o caos e tristeza que os cariocas viveram entre a noite de segunda-feira e ontem, eles tentaram hoje retomar a rotina. As aulas foram retomadas nas escolas municipais e estaduais e o comércio também abriu as portas normalmente. Hoje foram enterradas 3 das 10 vítimas fatais desse temporal. Veja na reportagem. O primeiro corpo a ser enterrado foi o da astróloga Lúcia Xavier Sarmento Neves, de 63 anos. Amigos e parentes participaram da despedida. Minutos depois, a poucos metros, foi a vez da garotinha, de apenas 6 anos, Júlia Neves Axé, neta de Lúcia. O enterro foi em clima de comoção. Emocionado, o pai da menina desabafou. Obrigado. Foi isso que posso falar. Obrigado. Por fim, aplausos. A escola onde Júlia estudava emitiu uma nota de pesar. Horas antes, durante o velório, taxistas fizeram um buzinaço em frente ao cemitério. Isso é porque o taxista está aqui, você sabe?
Era uma homenagem a Marcelo Tavares Marcelino, o taxista que levava Lúcia e Júlia, e também morreu no deslizamento na noite de segunda-feira em Botafogo. Nós todos aqui estamos sem palavras, mas estamos aqui reunidos para tentar fazer essa homenagem aí da melhor forma possível, porque realmente foi uma perca. O corpo de Marcelo também foi liberado hoje pelo Instituto Médico Legal, mas só vai ser enterrado amanhã. Além das 3 vítimas do deslizamento, o temporal que atingiu o Rio de Janeiro deixou outros 7 mortos. Hoje, com a água mais baixa, os estragos na cidade ficaram mais evidentes. Moradores dos bairros mais atingidos começaram a limpar as casas e recuperar os estragos. Este morador de Santa Cruz, na Zona Oeste, teve a casa devastada. Vou só começar a limpar a casa. Praticamente os móveis estão todos na rua. É isso aí, ó. A lama brava que vem. Ó. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, foi hoje à comunidade Jardim Maravilha, em Guaratiba, na Zona Oeste. Por causa do temporal, o bairro ficou debaixo d'água. De fato, as chuvas foram fora do comum, mas o próprio prefeito Crivella fez um mea-culpa e ele diz que vai mudar os protocolos de ação para essas ocasiões. O governo federal informa que, como a Prefeitura do Rio não apresentou os devidos projetos, não conseguiu usar as verbas do PAC, que são de 110 milhões de reais, destinadas à contenção de encostas de morros. Vamos ver então como fica a previsão do tempo para amanhã em todo o país, com a Gabriela de França. Oi, Gabi, boa noite. Continua chovendo no Rio de Janeiro? Não, Amanda, finalmente uma boa notícia. O tempo volta a ficar firme lá no Rio de Janeiro. Boa noite para você, para o Boris. Ótima noite para você de casa. Olha só, quinta-feira, com tempo seco na maior parte do sudeste do Brasil. A chuva ainda deve atingir áreas do norte de Minas e do extremo norte do Espírito Santo. Lá no Rio de Janeiro, finalmente a chuva para, o sol aparece amanhã e também volta a esquentar. Máxima de 31 graus, sem previsão de chuva, portanto. Na capital paulista, o sol aparece entre nuvens também. Ainda tem uma sensação de friozinho de manhãzinha à noite, mínima de 17 graus. À tarde, com o sol esquenta mais, chega aos 26 graus. Agora, gente, essa chuva vai lá para o sul da Bahia, na região ali de Porto Seguro. A gente vai para o Nordeste, olha só, aqui muita chuva, portanto, no restante do Nordeste, a chuva diminui, o sol aparece mais, o tempo fica mais aberto. Agora, a chuva ainda pode apertar mais na faixa norte da região, especialmente no norte do Maranhão, pegando aí São Luís. Aliás, as pancadas de chuva ficam concentradas amanhã no centro-norte do Brasil. Tempo fechado, nublado e com alto risco de temporal nessas capitais aqui. Olha, Porto Velho, Palmas, bastante chuva para amanhã também em Brasília. Enquanto isso, nas outras áreas do Brasil, o tempo fica firme, seco, ensolarado no Mato Grosso do Sul, sul de Minas, São Paulo, até o sul do Brasil. Só no Rio Grande do Sul é que pode ter uma chuva a partir da tarde. Curitiba hoje teve recorde de frio, a madrugada promete ser gelada de novo, mínima de 13 graus no restante do Brasil. As temperaturas seguem altas, faz 30 graus em Campo Grande, Cuiabá, em Recife e 29 graus em Belém, no Pará. E ainda no Pará, uma tromba d'água causou espanto em algumas pessoas que passavam ali perto do Rio Pará. Ela se formou pouco antes aí de um forte temporal. A imagem é impressionante, apesar aí do susto, não causou estragos. Agora, outro vídeo que chamou a atenção, mas foi nas redes sociais, é esse aqui que a gente vai ver, olha só. Esse homem ajuda uma senhora ali em Copacabana, na zona sul do Rio, a atravessar uma rua que está cheia d'água. A imagem comoveu a internet. A gente trouxe aqui para fazer uma homenagem, ao Varley. Ele é conhecido como Capoeira. Em meio a tanta tragédia lá no Rio de Janeiro, um exemplo aí de solidariedade, que traz esperança pra gente, E tá rolando até uma vaquinha pro Varley, o Capoeira, quem puder ir lá na internet fazer a sua contribuição, qualquer quantia vai ajudar, ele tá merecendo, gente? Olha, Gabi, um cavaleiro, viu? Pois Muito é. legal, obrigada. Boa noite, tchau, tchau. Até amanhã. Foi enterrado hoje no Rio de Janeiro o corpo do músico morto durante uma ação do Exército. O carro em que ele estava com a família foi atingido por 80 tiros. No adeus, Edivaldo foi homenageado com o que mais gostava, a música. Muito abalada, Luciana, esposa do músico, teve que ser amparada.
Os amigos estão inconformados com a ação do Exército, que fuzilou o carro em que a família estava com 80 tiros na tarde do último domingo. 80 tiros? 80 tiros? E depois ainda não deixaram nem a pessoa socorrer ele, debochando da família. Qualquer pessoa que já passou pela carreira militar sabe que um soldado, um cabo ou sargento, ele não tem autorização para disparar um gatilho. Alguém estava ali e autorizou essa barbárie, essa execução sumária. Alguém mandou atirar e quem mandou atirar é que precisa responder. O advogado da família vai entrar com uma ação contra o Estado pela morte de Edivaldo e pelo Exército ter atribuído uma atitude criminosa às vítimas que estavam no carro. A defesa também vai pedir que o processo seja transferido da Justiça Militar para a comum. Eu não estou dizendo que a polícia do Exército seja desonesta, não. Estou dizendo que a gente está buscando uma apuração isenta e sem nenhum corporativo, é isso. E neste caso os militares não estavam em missão, estavam ali até com uma operação que talvez fosse irregular. Se há irregularidade, o crime não é militar, não tem que ser apurado pelo Exército. No local onde Evaldo Rosa foi assassinado, em Guadalupe, na Zona Oeste, um protesto foi realizado. Com bandeiras furadas de bala e tintas simulando sangue, a ONG Rio de Paz chamava atenção para o que classifica de política de atirar primeiro e perguntar depois. Não há mínima dúvida que os soldados não queriam matar inocentes. Não há mínima dúvida. Simplesmente eles seguiram uma cultura. Nós precisamos saber quem está acima desses soldados e que estimula a guerra. Na tarde de hoje aconteceu a audiência de custódia na Justiça Militar. A juíza Mariana Campos decidiu pela conversão da prisão temporária em preventiva de 9 dos 10 militares que participaram da ação. O único que terá liberdade provisória será o soldado Leonardo Delfino, que, segundo os depoimentos, foi o único que não atirou. Para a juíza, ficou comprovado que houve descumprimento das regras, como define o Código Militar. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, disse que a morte de Edivaldo foi um lamentável incidente. Foi um incidente que nós vamos apurar e cortar na própria carne, como estamos fazendo agora. E será apurado até as últimas consequências. A família reclama que até agora não foi procurada pelos militares. 6 barragens de rejeitos da mineradora Vale foram interditadas hoje por auditores fiscais do trabalho do Ministério da Economia em Minas Gerais. De acordo com a fiscalização, as estruturas apresentam grave e iminente risco à segurança dos trabalhadores. 5 barragens ficam dentro do complexo da Mina Fábrica, na cidade histórica de Ouro Preto, e a 6ª no complexo Vargem Grande, em Nova Lima, na Grande Belo Horizonte. O número de mortes confirmadas na tragédia de Brumadinho chega a 225. O número foi divulgado 76 dias após o rompimento da barragem da Mina do Feijão da Vale. 130 bombeiros seguem com os trabalhos de buscas pelas 68 pessoas que ainda estão desaparecidas. Hoje, moradores de 50 bairros começaram a fazer o cadastramento para receber a indenização emergencial que a mineradora vai pagar mensalmente durante um ano. O valor é de um salário mínimo por adulto, meio salário por adolescente e 1/4 para crianças de cada família da cidade. Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola, condenado pela morte da modelo Elisa Samúdio, namorada do ex-goleiro Bruno, está de volta ao banco dos réus. Só que dessa vez ele responde por um outro homicídio. Nós vamos ao Fórum de Belo Horizonte, onde o repórter Rodrigo Cabral acompanhou o primeiro dia de julgamento e tem as informações. Qual crime dessa vez, Rodrigo? Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. O ex-policial Marcos Aparecido dos Santos é acusado de executar o motorista Devanir Claudiano Alves em julho de 2009. Depois de quase 7 horas de duração, o julgamento foi suspenso. A juíza interrogou as testemunhas e os réus e, para evitar que o júri popular terminasse de madrugada, decidiu retomar a sessão amanhã pela manhã. De acordo com a denúncia, Bola foi contratado para matar Devanir, que seria amante da esposa do empresário Antônio Osvaldo Bicalho. Bola e o mandante do crime respondem por homicídio duplamente qualificado, mediante promessa de recompensa e com dificuldade de defesa para a vítima. Marcos Aparecido dos Santos já está preso. Ele cumpre pena de 22 anos pelo desaparecimento e morte de Elisa Samúdio, ex-namorada do goleiro Bruno, em 2010. De Belo Horizonte, Rodrigo Cabral, para o Rede TV News.
Um assaltante foi atropelado ao tentar assaltar um motorista em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. Uma moto com 2 homens aparece no momento em que o carro estava saindo. O garupa desce armado e anuncia o assalto. O motorista do automóvel parece se assustar, dá ré e bate na parede, mas logo acelera e acaba atropelando o criminoso que estava na moto. Os 2 bandidos saíram correndo a pé. Mesmo ferido, o ladrão atropelado conseguiu fugir. Já o outro suspeito foi preso. Foi preso na tarde de hoje o homem suspeito de vender a arma e as munições usadas pelos atiradores responsáveis pelo ataque na escola Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo. De acordo com a polícia, Cristiano de Souza, de 47 anos, é mecânico e foi encontrado na zona rural da cidade. A polícia chegou até ele pelas conversas dos atiradores nas redes sociais. O suspeito será levado para a delegacia que investiga o caso. 10 pessoas, incluindo os atiradores, morreram no massacre que aconteceu em 13 de março. Outras 11 pessoas ficaram feridas. Um terceiro suspeito, um adolescente de 16 anos, está apreendido e é considerado o mentor intelectual do ataque. Resultados preliminares das eleições de Israel apontam para a reeleição do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Mesmo com a vitória, ele tem desafios pela frente, já que é acusado de corrupção e aguarda a decisão judicial. Veja na reportagem de Luciana Camargo. Numa disputa acirrada, o atual primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, do partido Likud, supera o opositor Benny Gantz, do Azul e Branco. A contagem dos votos só deve ser finalizada amanhã, mas tudo indica que Netanyahu será reeleito, indo para o 5º mandato. Estou muito emocionado que o povo de Israel tenha me dado um voto de confiança pela 5ª vez. Eu pretendo ser o primeiro-ministro de todos os cidadãos de Israel, direita, esquerda, judeus e não judeus. Com 97% das urnas apuradas, antes mesmo da contagem dos votos terminar, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parabenizou o premier israelense. Pode ser um pouco cedo, mas estou ouvindo que ele venceu. Ele tem sido um grande aliado e gostaria de parabenizá-lo. Foi uma corrida bem disputada. Benny Gantz já reconheceu a derrota. Somos todos democratas e aceitamos a decisão do povo. A disputa agora é dentro do parlamento. Cada legenda deve conquistar 35 das 120 cadeiras e será preciso negociar alianças para garantir a maioria de 61 assentos. Oficialmente, cabe ao presidente de Israel decidir quem vai formar o próximo governo, o que deve ser anunciado em uma semana. A previsão é de que o bloco de centro de Gantz conquiste 55 lugares e o do Likud, conservador de direita, 65. Se as estatísticas se confirmarem, os aliados de Netanyahu farão duras exigências em troca de apoio à imunidade dele. O premier enfrenta acusações de suborno e corrupção, mas nega qualquer irregularidade. Caso seja considerado culpado, a Suprema Corte vai decidir se ele pode ou não continuar no cargo. Luciana Camargo, de Nova York, para o Rede TV News. Israel é o único país democrático do Oriente Médio. Olha, tudo indica que Netanyahu deverá cumprir mais um período de governo. Mas para isso, aparentemente, além de ser absolvido pela justiça, ele terá de montar uma nova coalizão. Os líderes da União Europeia voltaram a se reunir hoje na Bélgica para discutir o futuro do Brexit. O bloco ofereceu para os britânicos uma nova extensão até agora, o dia 31 de outubro. Quem mostra é o correspondente Luciano Júnior. 3 semanas depois do primeiro adiamento do Brexit, Theresa May e os outros 27 líderes europeus voltaram a Bruxelas. Na pauta, o pedido da premier britânica para prorrogar a data do divórcio, atualmente marcado para sexta-feira. May quer deixar a União Europeia em 30 de junho, mas já sinaliza que pode aceitar um prazo maior para a saída. Os líderes europeus discutem um adiamento de até 12 meses. O bloco também debate a inclusão de uma cláusula para facilitar o Brexit, assim que o Parlamento do Reino Unido aprovar os termos do acordo. A decisão precisa ser unânime.
todos os membros devem entrar em acordo para dar mais tempo aos britânicos. Mas para isso, os líderes europeus vão ter que superar as divergências entre a chanceler alemã e o presidente francês. Angela Merkel quer evitar o risco de um Brexit sem acordo, enquanto Emmanuel Macron não descarta essa possibilidade, continuando pouco receptivo a uma longa extensão. No fim, Merkel e Macron chegaram a um meio termo. Segundo a mídia britânica, a União Europeia concordou em oferecer mais 6 meses para Theresa May. E o Brexit pode acontecer até 31 de outubro, com uma possível revisão em junho. A indecisão segue gerando incertezas e o medo dos impactos negativos nos negócios. Um dos principais problemas é que não sabemos o que vai acontecer. Os clientes perguntam como nos planejamos e não temos resposta. Parece que nunca estamos perto de uma decisão final. Luciano Júnior de Paris para o Rede TV News. E se você quer rever esta ou outra reportagem do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. Acesse agora youtube.com/redetv. Pai e filho foram mortos durante um assalto a uma joalheria no Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul. Imagens do circuito de segurança mostram a ação dos criminosos. As câmeras mostram um homem armado dentro da loja. Ele é um dos assaltantes que ordena as funcionárias a retirar as joias e relógios do balcão e colocar numa sacola. Enquanto isso, nos fundos, onde não tem câmera, outro criminoso armado rende o proprietário da ótica junto com o filho. Em certo momento, o bandido que estava nos fundos aparece sendo empurrado pelas vítimas. Os criminosos reagem e atiram no filho e no pai, que caem no chão. O assaltante ainda pede a sacola para as funcionárias e sai correndo. Logo após o assalto, os homens fugiram. A polícia segue nas buscas, inclusive com o apoio de um helicóptero. Fotos dos criminosos estão sendo divulgadas. A polícia busca mais pistas para identificar os 2 criminosos que cometeram o crime de latrocínio, o roubo seguido de morte. À medida que esses vídeos já foram divulgados pela manhã, estamos recebendo várias ligações e estamos conferindo essas informações para ver da possibilidade de quem são os autores, né? Se confere com essas informações que nós estamos recebendo. O crime chocou a pequena cidade de Estância Velha, no Vale dos Sinos. Segundo os moradores, o proprietário da joalheria já tinha sido assaltado outras vezes. O pessoal estão tudo revoltado. Eles se davam bem e tratavam bem todo mundo. Sim. Ele já tinha sido assaltado outras vezes? Tinha, acho que umas 4 vezes. Na Rússia, 2 jogadores de futebol bem conhecidos por lá vão continuar presos por agressão. Em outubro do ano passado, Alexander Kokorin, jogador do Zenit, Pavel Mamaev do Krasnodar, se envolveram em uma série de agressões em Moscou. Primeiro, eles agrediram 2 funcionários do alto escalão do governo russo em uma lanchonete. Depois, a confusão foi na rua, quando partiram para cima do motorista de uma famosa apresentadora de televisão da Rússia. Presos desde os 2 episódios por vandalismo e hooliganismo, termo usado para identificar a parte mais violenta de uma torcida na Europa, eles vão continuar na cadeia por mais 5 meses. Foi o que decidiu o último julgamento. E a situação pode piorar, já que a legislação russa prevê pena de até 7 anos para esses tipos de casos. Por enquanto, eles treinam na prisão. Mamaev chegou a marcar 7 gols em uma partida. O jogo chamou a atenção da imprensa, que acompanhou tudo de perto. Parecia até final de Copa do Mundo. Cientistas divulgaram hoje a primeira imagem de um buraco negro. O registro foi feito pela colaboração internacional Event Horizon Telescope, envolvendo 200 pesquisadores de 20 países e 8 radiotelescópios espalhados pelo mundo. Até agora, buracos negros apenas tinham sido simulados em computadores. Desta vez, a imagem é real.
O buraco negro fotografado fica no centro de uma galáxia batizada de Messier 87, a mais de 50 milhões de anos-luz da Terra. Ele tem 40 bilhões de quilômetros de diâmetro, ou seja, é 3 milhões de vezes maior que a Terra. Buraco negro é o nome dado na astronomia para uma espécie de abismo cósmico onde as forças gravitacionais são tão fortes que tudo é sugado por ele. O físico Albert Einstein havia previsto e estudado a existência de buracos negros há mais de 100 anos. E se você perdeu algum momento do Rede TV News ou então quiser assistir novamente, basta se inscrever no canal da Rede TV no YouTube. Uma ótima noite. Boa noite e até amanhã.